Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Estamos tentando bater 2.300 aqui no YouTube, então se você ainda não está inscrito, já se inscreve que você recebe notificação, é de graça e você não perde nada do que acontece por aqui. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, onde tem conteúdos diários, os links estão aqui na descrição também. E se você quiser conteúdos antecipados, como esse daqui, é muito simples. Vai no clube de membros aqui do YouTube ou lá no meu canal do Apoia-se. Você me ajuda financeiramente a continuar criando conteúdos e garante conteúdos de forma antecipada. Bom, já fiz o vídeo da série Prata, vou fazer o da série Diamante agora, né? Tudo que pode rolar na matemática da última semana da temporada regular da São Paulo Football League, né? Sendo bem sincero, a gente tem alguns cenários aqui e eu vou tentar explorar todos. Se eu esquecer de algum, deixa nos comentários que eu vou responder matematicamente o que pode ou não rolar. Vamos lá. Vamos aos mais simples de todos. No grupo A, a gente tem ali a briga diretamente, né, pela terceira vaga entre Ocelotes e São Bernardo Avengers. Quem vencer vai passar em terceiro. Simples. Quem perder tá fora, quem vencer tá em terceiro. Se houver um empate, o Ocelotes vai passar por ter um saldo de pontos melhor. Então, é simples. As duas equipes têm 2 vitórias e 2 derrotas. O confronto direto, se ninguém vencer, é o empate. E o critério vira saldo. E no saldo, a gente teria o Ocelotes na frente. Beleza? O outro jogo também é simples. Rhinos e Rio Preto Wilders. Quem vencer, líder do grupo, vaga na semifinal. Quem perder, segundo colocado. Se empatar, Rhinos vai passar em primeiro, Rio Preto Wilders em segundo, pelos mesmos critérios que eu expliquei de Ocelotes e São Bernardo Avengers. Vamos ao grupo B, que é onde está tudo realmente embolado. Temos Dragons e Ghost Ship, jogo de cumprir tabela, o Ghost já está eliminado, Dragons já é o líder antecipado, independente do que aconteça. Se o Dragons perder para o Ghost, o Spartans vencer, mas eles vão ter a mesma campanha. O primeiro critério de desempate entre Dragons e Spartans é confronto direto e o Dragons venceu. Então, independente do que aconteça na última semana, o Dragons é o líder do grupo B, tá bom? Já com vaga na semifinal, vai descansar no wildcard. Os outros 2 jogos desse grupo é onde a gente tem ali todas as questões matemáticas que a gente possa discutir. Vamos começar com o que é um cenário mais difícil, que eu acho que é o que pode acontecer, é um cenário mais complicado, que é Spartans e Vikings. Qual que é o cenário? Se o Spartans vencer, o Spartans passa garantido em segundo e o Vikings tem que aguardar o que acontece do jogo entre Corinthians Steamrollers e Leme Lizards. Se o jogo acabar empatado, é uma situação parecida ali que a gente vai ter que... eu vou falar mais pra frente. Mas se o Spartans vencer, o Spartans se garante como segundo e o Vikings espera o resultado de Leme, Corinthians e Steamrollers. Se o Vikings vencer, o Vikings vai ter 3 vitórias também, vai empatar com a equipe do Spartans e vai ter que aguardar o outro jogo. Porque caso o Leme vença o Steam, a gente vai ter Spartans e Vikings empatados, mas o Vikings ficaria na frente pelo critério de desempate, que é o confronto direto. E aí, nesse caso, o Vikings passaria e o Spartans ficaria em terceiro. Esse cenário é caso o Leme vença o Steam, porque aí são times com 2 vitórias. Se a equipe do Vikings vencer e o Corinthians e Steamrollers vencer, a gente tem um empate triplo, né? Leme já seria automaticamente eliminado e a gente teria um empate triplo entre Spartans, Vikings e Corinthians e Steamrollers, as equipes todas com 3 vitórias cada. E aí, qual que é o critério de desempate no empate triplo? No empate triplo, primeiro é vitória no confronto direto, e aí ficaria 1-1-1, né? Porque o Steam venceu o Vikings, o Spartans venceu o Steam e o Vikings venceu o Spartans. Então, todo mundo teria uma vitória nesse critério. O segundo critério é o saldo dentro dos confrontos. Como que tá nesse momento? O Spartans tem 31, porque venceu o Steamrollers por 31-0. O Steamrollers tem menos 26, porque venceu o Vikings por 5 e perdeu por 31. E o do Vikings, nesse momento, é menos 5. Se o Spartans... agora vamos aos cenários. Se o Vikings vencer por até 17 pontos, se o Vikings vencer por até 17, o Spartans vai passar em segundo, Steam e Vikings vão empatar,
quer dizer, Steam e Vikings vão esperar, e aí o critério volta a ser confronto direto. Importante a gente reforçar, o saldo ele só é utilizado para tirar o melhor dos 3. Quando voltam a ser 2 equipes, o primeiro critério é confronto direto, e nesse caso o Steamrollers passaria. Então, se o Spartans perder por até 17 pontos, né, a equipe do Spartans se classifica em segundo, o Steamrollers em terceiro pelo confronto direto com o Vikings. Se o Spartans perder por exatamente 18 pontos, a gente tem um sorteio de Vikings e Spartans para ver quem ficaria com a segunda vaga. Se a vitória for por mais de 18 pontos, o Vikings passa em segundo e o Spartans em terceiro, porque o confronto direto é o critério de desempate, né? Então, a gente tem esse cenário, é um dos cenários, um cenário onde o Vikings vence o Spartans, a gente entra numa matemática doida, caso o Corinthians Steamrollers também vença o Leme Lizards. É o cenário para mim que talvez seja o mais complicado. Eu não vejo o Vikings vencendo o Spartans, ainda mais vencendo o Spartans por 3 posses de diferença. Pessoalmente, eu acho uma situação bem complicada. Vamos ao outro jogo. Corinthians Steamrollers e Leme Lizards. Vamos primeiro tirar um cenário que eu estava discutindo muito e o pessoal da SPFL me explicou. Caso Leme vença o Corinthians Steamrollers e Spartans e Vikings acabe empatado, a equipe do Vikings é quem fica com a terceira vaga. Por quê? As equipes vão ter 2 vitórias cada, só que o Vikings teria um empate. Então, ele teria uma derrota a menos, certo? Então, a gente teria ali Leme com 2-3, Corinthians com 2-3, Vikings com 2-2-1. Nesse caso, por ter um empate, a campanha do Vikings será considerada melhor, informação da própria SPFL. Então, nesse caso, o Vikings passaria em terceiro, Spartans passaria em segundo, Vikings em terceiro, Steam e Leme eliminados. Steamrollers, ele tem teoricamente o cenário mais fácil, porque se o Steam ganhar de Leme, ele vai passar em terceiro e acabou. Toda a matemática, tudo que eu tô falando aqui para vocês não vai importar de nada. Se o Steam ganhar de Leme, o Steam vai ter 3 vitórias, vai passar, mesmo que o Vikings vence o Spartans, a gente volta para a questão do empate triplo e aí a gente vai ter que fazer todas aquelas contas lá de novo. Mas teoricamente, caso o Steamrollers vença, ele já vai saber, né, o que esperar, porque já vai ter rolado o jogo entre Vikings e Spartans, né? Mas é um cenário de empate triplo, né, também, que vai depender, né, caso uma vitória do Vikings, né, o Vikings, a gente volta para aquela matemática, né, o Vikings teria que vencer por pelo menos 18 para forçar um sorteio, mais de 18, né, para se classificar e aí, no caso, eliminar o Corinthians Steamrollers. Então, para o Corinthians venceu e o Vikings não vencer, o Steam já passou. Esse é o cenário pro Corinthians Steamrollers. Para Leme acho que é o time que tem é o cenário mais complicado aqui. Se Leme vencer por menos de 29 pontos, o Vikings vai passar. Independente do que aconteça do lado de lá. Independente do que aconteça. Na verdade, não. Se Leme vencer e o Vikings perder, a gente entra nessa matemática. Porque tem um empate que pode ser um complicador aqui. Eu acho difícil os jogos acabarem empatados, mas ele é um denominador comum. Então o empate ele tem o seu valor, né, em caso de equipes com o mesmo número de vitórias. Então vamos lá. Se Leme vencer, primeiro cenário para Leme é Leme vencer e torcer para o Vikings não vencer ou empatar. Esse é o primeiro cenário. Se Leme vencer, Leme precisa vencer por pelo menos 29 pontos para forçar um sorteio, né, entre Leme e Vikings. Se Leme vencer por mais de 29 pontos e o Vikings não ganhar nem empatar, Leme vai passar. Tá? Esses são alguns cenários. Se o jogo entre Leme e Steam empatar e o Vikings ganhar, o Vikings vai passar. Tá? Então, é um outro cenário simples. Se esse jogo empatar e o Spartans vencer, aí o Steam vai passar, porque o Steam vai ter 2-3 que nem o Vikings e no confronto direto a equipe vai passar. Se tiver empate nos 2 jogos, que aí também seria maluquice, né, a gente teria o Steam passando, porque mais uma vez, critério ali no 2-2 vai ser o confronto direto, né? 2-2-1, né? Então é o confronto direto. Resumidamente,
Existem muitos cenários. Eu passei para vocês aqui todos que me vieram à cabeça, todos que são possíveis ou não. O que é o mais importante da gente explicar agora, para todo mundo entender? O empate, caso ele aconteça, lembrando que a gente teve um empate até hoje na SPFL, que foi no ano passado. Caso o empate aconteça, caso a gente tenha um empate e as equipes empatarem em número de vitórias, a equipe que tiver empatado vai passar, porque o empate vale mais do que derrota. Então, fiquem com isso na cabeça. O empate tem um peso, o empate pesa. Em caso de empate triplo, se nós tivermos 3 equipes empatadas, o primeiro critério é confronto direto entre as equipes empatadas e saldo entre o confronto dos empatados. Então não é o saldo de tudo, é o saldo dos empatados, no confronto entre os empatados. Se empatar Leme, Steam e Vikings, a conta é Leme contra Vikings, Leme contra Steam, Steam contra Vikings. São esse cálculo. Não importa o jogo do Dragons, não importa o jogo do Ghost, não importa o jogo do Spartans. É o saldo entre esses jogos. E uma vez que o melhor dos 3 for descartado, ou seja, o melhor dos 3 passou, esses 2 que sobram é o confronto direto. Mas a questão é tudo isso para brigar por uma vaga. Então, assim, o cenário que eu acho mais provável de acontecer é o Spartans ganhar do Vikings, o Spartans ficar em segundo, e Leme Steam eu tô bem dividido, eu acho que vai ser um jogo muito parelho, muito pegado. E ali naquele bolo a gente vai entender o que vai rolar. Mas eu expliquei, acredito eu que expliquei todos os cenários. Mais uma vez, se eu esqueci de algum, se vocês lembraram de mais algum, deixa nos comentários, que eu vou voltar pro caderninho, inclusive, ó, deixei anotado aqui. Mandem nos comentários se eu esqueci de algum, se vocês pensaram em mais algum, que a gente discute, se a gente bate todas as contas, faz a matemática e a gente termina, beleza? Bom, pessoal, mais um vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais gente. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. E se você quiser conteúdos antecipados como esse conteúdo vai sair primeiro para a galera do Apoia-se e do Clube de Membros do YouTube, você me ajuda financeiramente, né? Seja pelo Clube de Membros ou lá pelo Apoia-se e garante conteúdos como esse de forma antecipada. Beleza? Tamo junto e até a próxima!